trombose. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E para responder e esclarecer as nossas dúvidas, estão conosco hoje o angiologista Dr. Francesco Evangelista Botelho, a hematologista doutora Fabiane Dias Lopes e o angiologista Dr. Alexandre Passi Stelling, todos cooperados da Unimed BH. E você também faz parte desse nosso debate. Sua dúvida, pergunta ou até mesmo comentário, depoimento, podem fazer parte dessa conversa se você mandar para a gente por telefone, por e-mail ou pelo WhatsApp. O número do telefone para participar é 3209-0119. O e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br e o WhatsApp é 031 9642 8473. Então, 31 9642 8473. E só para a gente fechar o bloco anterior, o doutor Alexandre explicou um pouco a diferença entre a trombose venosa profunda e a flebite. E eu gostaria só que você repetisse, porque falamos rapidamente. Basicamente, para ficar mais didático, a flebite, geralmente, a grande maioria das vezes, ela ocorre em pacientes com varizes mais grossas, aquelas varizes mais ressaltadas. Como o sangue não circula direito dentro das varizes, o sangue pode coagular dentro dessa varize, então ela é chamada de flebite ou varicoflebite, né? Flebite da varize, ou tromboflebite. E a trombose venosa profunda, que pode dar em uma veia normal profunda, mas que pode dar também em veias alteradas profundas, né? Então, basicamente, para diferenciar a profunda e a superficial na varize, que é perigosa também, porque essa flebite pode caminhar e se tornar uma trombose venosa profunda. É só importante ressaltar, porque tem uma diferença de potencial e de prognóstico. Ou seja, de como vai se dar... Que distingue basicamente as duas entidades, né? Porque a flebite, o potencial da flebite de levar a complicação mais temida da trombose venosa, que é a embolia pulmonar, né? Que pode ser causa de morte súbita. O potencial da tromboflebite causar a trombose venosa profunda é mínima, né? Causar embolia pulmonar é mínima, ao contrário da trombose venosa profunda. Quanto maior o calibre dos vasos, das veias do sistema profundo, quanto mais próximo do coração esse trombo se instala, maior é a chance de desenvolver essa complicação tão temida, que é a embolia. Só para o pessoal então entender, você formou o trombo lá na perna e esse trombo então pode caminhar e gerar essa embolia. Um fragmento desse trombo, né? Se solta e pode se alojar em qualquer ramo lá da circulação pulmonar. E isso, aí sim, um grande risco. E você disse que isso é muito... A gente estava conversando aqui no intervalo, né, doutor Francisco? Você disse que isso às vezes pode ocorrer muito também em paciente internado em hospital, imobilizado. E é um risco que poderia ser evitável? Sem dúvida, porque a embolia, a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar são quadros que pode se apresentar com o paciente andando fora do hospital, que é o paciente ambulatorial, e o paciente internado. E tem diferenças na apresentação clínica. O paciente internado, a embolia pulmonar é a principal causa de morte evitável, né? Hoje, para paciente internado, para paciente com internação hospitalar. E normalmente é um problema até um pouco, de certa forma, negligenciado por causa da dificuldade de se fazer tanto o diagnóstico, porque a apresentação clínica ela é difícil. Inespecífica, né? Inespecífica, mais polimorfa, né? E também pela dificuldade, às vezes, de você divulgar entre os colegas mesmo as medidas de prevenção para um paciente internado. Então, o que se verifica hoje, mesmo em pacientes, mesmo com a divulgação constante dos meios de difusão do conhecimento científico, é uma baixa aderência às medidas de prevenção da trombose venosa profunda em nível hospitalar. Entendi. Isso é grave. Bom, nós vamos continuar o nosso debate, só que antes nós vamos conhecer a história do engenheiro eletricista Atos Parente. Pelo cargo dele, pelo trabalho dele, ele precisa fazer longas viagens. Para evitar a trombose, ele toma alguns cuidados. Vamos ver? O engenheiro eletricista Atos Parente faz longas viagens pelo menos 2 vezes ao mês. Minha profissão me obriga a viajar bastante.
algumas vezes eu tenho que fazer algumas viagens longas, né? E também muitas viagens durante um ano. Então, isso me obriga a ficar horas e horas sentado, né, num voo. Ele soube dos perigos de permanecer muitas horas sentado em longos voos e em viagens de carro quando um amigo próximo desenvolveu a trombose. Além dos perigos das longas viagens, existem outros fatores de risco que predispõem a pessoa a desenvolver a doença. Dentre eles, o excesso de peso e o tabagismo. Atos está ciente dos fatores e, por isso, mantém sempre o peso ideal e garante ter largado o cigarro. Recentemente, eu parei de fumar justamente para tentar eliminar mais esse fator. O tromboembolismo venoso causa anualmente mais óbitos do que o câncer de mama e o câncer de próstata juntos. Outra coisa que o Atos faz é se exercitar quando passa muitas horas sentado durante viagens. E não tem dúvidas da importância dos exercícios. Eu acho que esses exercícios são bastante importantes. Durante os voos longos, eu realmente tenho essa precaução, eu sempre fiz isso. Não ficar muito tempo sentado, andar dentro do avião e às vezes, mesmo sentado, fazendo esse movimento. Dentro do carro também, quando eu faço viagens mais longas, eu procuro fazer esses exercícios também. Parar algumas horas de viagem, eu paro e faço esses exercícios. Então eu acho que é fundamental esse tipo de precaução. Algum comentário, doutora Alexandre? Eu acho corretíssimo o que ele falou, esses fatores de risco. Agora, são duas coisas que eu notei. Primeiro, não tem necessidade de tirar o sapato e nem convém tirar o sapato para fazer os exercícios. Numa viagem longa, se você tira o sapato, você vai inchar o pé. E aí depois, quando chegar no final da viagem, você não consegue colocar o sapato de volta. Agora, uma medida muito importante que previne em viagens quase todas as tromboses é o uso da meia elástica, que aí também vai ajudar a não inchar, mesmo... E aí qualquer pessoa, né? Não necessariamente uma pessoa com risco. Não evita só a trombose, mas evita aquele desconforto de chegar lá com a perna inchada, o pé inchado, perna pesada. Então, a meia elástica é fundamental, né? Orientada qual o tipo pelo angiologista, qual o tipo adequado para cada caso. Porque ela tem, inclusive, vários tipos de compressão, não é isso? Compressões diferentes, se a pessoa é obesa, se não é, se ela tem varizes ou não, ou se é uma pessoa sadia, uma meia só mesmo preventiva. Sim. E os exercícios estão corretíssimos, só que não tem necessidade de tirar o calçado, né? E esses fatores de riscos que ele está falando... Ele falou que parou de fumar, realmente. Controle de peso, isso tudo é muito importante. Hidratação durante o voo, porque o ar dentro do avião é seco, então a pessoa desidrata. A desidratação é um fator de risco também para trombose venosa. O sangue fica mais viscoso, então mais propenso, né? O ambiente dentro do avião é um ambiente bem propício para provocar a trombose. Mais algum comentário que vocês acham importante salientar? Não? Algum, doutor Eu acho Francesco? importante, assim, você estimar o risco do paciente que vai viajar, essa viagem aérea, principalmente a viagem aérea prolongada. Estimar esse risco passa por uma avaliação, ou por um hematologista, ou por um angiologista, né? Então aí o médico vai saber a história, através da história de vida pessoal, história de vida familiar, né? Que já dá para avaliar o risco. No caso dele, me parece que ele ficou assustado por ter que viajar sempre, frequentemente, viagens longas. Então, acho que o susto dele passou por aí. Essa pesquisa da possibilidade de você vir a ter trombose, isso, claro que vem primeiro uma análise clínica do médico que vai perceber se existe ou não predisposição daquela pessoa. E aí existe um exame que possa ser feito, doutora Fabiane? Existem vários exames que a gente faz, né? Mas, assim, a avaliação clínica desse paciente, ela é muito importante, né? Não só o contexto que a trombose aconteceu, a gente tem o conceito de que é uma trombose idiopática e uma trombose provocada, né? Ou seja, a trombose idiopática é aquela que aconteceu não associada a nenhum desses fatores de risco que a gente já falou, trauma, cirurgia, anticoncepcional, gestação, veio do nada. E a trombose provocada foi aquela associada que a gente consegue detectar algum desses fatores, né?
a história familiar dessa pessoa que teve trombose, se existe ou não uma história de trombose, principalmente em parente de primeiro grau. Pai, irmão, irmãos. Mãe, irmão. Exatamente. Então, ou seja, a partir do momento que a gente faz essa avaliação, a gente vai indicar essa investigação ou não. Né? O que a gente tem visto hoje, muitas pessoas estão preocupadas, tá certo? Mas às vezes a pessoa não tem nem história pessoal, nem história familiar de trombose. Fazer, né? Então, infelizmente, a gente tem uma medicina que tem que basear em custo-benefício das coisas. Não dá para ficar pesquisando tudo em todo mundo. Né? Mas são exames de sangue que a gente faz, onde a gente detecta essas situações genéticas. A gente tem hoje basicamente 5 situações genéticas que são mais importantes, que estão cientificamente bem documentadas, e situações que são adquiridas mesmo. Então, através de um exame de sangue, 8 horas de jejum, não é bom fazer os exames logo no momento da trombose, o ideal é você esperar pelo menos umas 8 semanas após a trombose para você poder fazer essa investigação. O próprio tratamento, às vezes, falseia alguns exames, né? Então... Mas aqui, vocês citaram que claro que o primeiro passo é conversar com o angiologista para ele indicar ou não a necessidade de fazer esse exame. Mas aí que sintomas seriam que a pessoa deve ficar atenta? É inchaço, é dor? O sintoma mais frequente é o inchaço, é o edema, é o que faz o paciente procurar o médico. E aqui é importante ressaltar a característica desse edema. Geralmente é um edema que vai se instalando progressivamente, né? E aí vai depender da localização e do tamanho do trombo, óbvio, quanto mais perto do coração, quanto maior o calibre da veia, maior é o edema, né? E esse edema quase sempre ele é unilateral, porque pode acontecer de você ter uma trombose nas duas pernas, mas é raro. A maioria das vezes a trombose... Incha uma perna só. Exatamente. E com dor? E com dor, porque à medida que a perna vai aumentando o volume, que vai acumulando o líquido, né? A dificuldade de drenagem do sangue faz com que esse sangue fique acumulado na perna e aumenta o volume, causa dor. Nessa situação é preciso, então, dar sequência aos exames que vão ser solicitados para se fazer o diagnóstico. Um diagnóstico relativamente fácil de fazer, né? E que deve ser feito rapidamente, porque quanto mais precoce se inicia o tratamento, menor é a chance do paciente vir a propagar o trombo mais proximal ou mesmo ter alguma embolia pulmonar, como vocês disseram. Que é o que a gente quer evitar. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre isso e falar sobre tratamento, né, que você citou. Se você tem alguma dúvida, pergunta e quiser participar com a gente, é só ligar para 3209-0119 ou mandar um WhatsApp para a gente pelo telefone 031 9642-8473. Eu vou repetir, 9642-8473. Nós vamos para o intervalo, que é rápido, então não saia daí, daqui a pouco a gente já está de volta.